O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, você que nos acompanha da sua casa, pela TV e pela internet, aqueles que participam desta Santa Missa presencialmente na nossa capela de oração, aqui na sede da Associação do Senhor Jesus. Neste sábado, encerrando assim a primeira semana do tempo da Quaresma, logo mais a gente celebra o segundo domingo da Quaresma, nesse grande retiro espiritual, nesse grande tempo de recolhimento, tempo de conversão, tempo de oração, de aprofundamento na nossa vida espiritual. Nós ouvimos a primeira leitura do livro de Deuteronômio, o capítulo 26, dos versos 16 ao 19, onde Deus nos convida a sermos santos, onde Deus coloca as suas leis, as suas regras, os seus propósitos, com a finalidade de sermos santos, como Ele mesmo é santo, com a finalidade de trilharmos o caminho da santidade, de trilharmos o caminho do mandamento novo. Entenda, os mandamentos da lei de Deus, eles não existem apenas como ficção, mas eles existem e devem existir e participar da nossa vida e do nosso cotidiano, no sentido mais amplo. Muitas pessoas interpretam os mandamentos, os 10 mandamentos, que foi revelado a Moisés no livro do Êxodo, e depois o livro de Deuteronômio, ou seja, a reinterpretação da lei de Deus de maneira muito pequena, muito restritiva, quando a palavra de Deus deve nos possibilitar uma leitura ampla dos 10 mandamentos. E a proposta então da primeira leitura do livro de Deuteronômio, esse capítulo 26, é de fato essa reinterpretação da lei de Deus no sentido mais amplo, no sentido onde todos aqueles e aquelas que recebem essa proposta, esse caminho, podem trilhar essa possibilidade de se encontrar com Deus pelo caminho da santidade. Ele existe. Tem muitas pessoas que pensam que o caminho da santidade, o caminho, né, da perfeição, não existem. Eles existem. Esses caminhos, eles existem e são possíveis. Não apenas os santos e santas, mas também a cada um de nós, a você. Por isso que a lei do Senhor Deus, não a lei dos homens, mas a lei do Senhor Deus, faz de nós homens e mulheres perfeitos, homens e mulheres que vai progredindo e progredindo todos os dias, a partir do momento que eu entendo que a lei não é algo que me aprisiona, mas a lei de Deus é algo que garante a vida, que defende a vida, que garante a dignidade humana. Por isso que os 10 mandamentos, eles estão
em torno do ser humano com o outro, do ser humano consigo mesmo, e do ser humano com Deus e Deus com o homem. Portanto, os mandamentos, as leis de Deus, e o salmista vai cantar e dizer isso para nós, dizer que o caminho da perfeição, o caminho que cada um de nós escolhemos trilhar, deve ser o caminho do mandamento novo, isto é, o caminho da perfeição, o caminho da santidade. Tristemente, hoje, muitas pessoas escolhem caminhos errados, caminho do pecado, caminho do vício, caminho das drogas, o caminho da amargura, do rancor, do ressentimento, o caminho da maldade, o caminho da inveja, o caminho da ambição desregrada, o caminho da exploração, o caminho do abuso, o caminho da violência e tantos outros caminhos que não conduzem à perfeição, mas conduzem à morte, isto é, faz com que aquilo que nós chamamos de imagem e semelhança de Deus seja destruído, seja manchado. E o evangelista São Mateus, no capítulo 5, dos versos 43 ao 48, reforça aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. E aí é o Senhor Jesus lendo, entendendo, reinterpretando, dando um sentido novo aos mandamentos. Entenda, Jesus não veio para abolir os mandamentos. Ele não veio para descartar os mandamentos. Porque se assim ele tivesse feito, ele estaria descartando a própria lei do nosso Deus, do seu Deus. Seria uma incoerência, não é? Mas não, ele veio dar pleno cumprimento aos mandamentos. Então, os mandamentos entregues a Moisés, ampliados no livro de Deuteronômio, agora eles ganham um sentido novo, ou seja, são atualizados a partir do Senhor Jesus. E Jesus vai colocando os mandamentos de maneira que atinge as pessoas e provoca transformações e uma leitura nova, até então não percebida, dos mandamentos de Deus. Fato é que ele diz que alguns pregam, não é? Devemos amar aqueles que estão próximos e devemos odiar os nossos inimigos. E Jesus está dizendo, não. Você que conhece a linguagem do amor, você que já provou da experiência do amor de Deus, você que já foi iniciado no amor de Deus, você que já foi banhado por esse amor eterno, por esse amor que nos abraça, por esse amor que dá sentido à nossa vida, você deve oferecer esse amor para as pessoas carentes de amor. Para as pessoas que só plantaram ódio na vida, para as pessoas que só plantaram rancor, mágoa, ressentimento, desejo de vingança, pessoas que só conhecem a maldade, só praticam a maldade, só conhecem o ódio, só trabalham em função do ódio. Então nós não podemos oferecer para essas pessoas aquilo que elas já têm em abundância e que não serve para nada, que é o ódio, a mágoa, o desejo de vingança, a violência, os vícios e tantas outras situações difíceis. Então o Senhor Jesus, ele olha para esse mandamento e diz: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Normalmente nós buscamos ignorar aqueles que nos perseguem e oferecemos o ódio àqueles que nos odeiam. Declaramos guerra com o nosso inimigo, com as pessoas. Meu irmão, minha irmã, nós só temos um inimigo em comum. Ele tem nome: Satanás, demônio, ou o nome que você quiser dar. Ele é o nosso inimigo. Agora, as pessoas não. Eu acho interessante porque muitas situações pessoais, familiares, por exemplo, e eu vou ilustrar com um exemplo concreto. Às vezes a mulher tem um marido extremamente alcoólatra, por exemplo, e ela fica brigando com o marido a todo momento. Ela discute com o marido, ela briga com o marido, ela diz que ele tem que parar, etc, 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 etc. Minha santa, você está brigando com o seu marido, quando a sua guerra é com o vício, não é com ele. Ele é vítima do vício. O seu filho drogado, em drogadição,
ele é vítima de um vício. Pare de brigar com as pessoas e declare guerra, se é assim que nós podemos dizer, contra aquilo que é a artimanha do demônio, aquilo que é a artimanha de Satanás. Brigue com Satanás, mas não brigue com o ser humano, não brigue com as pessoas. Mas por quê, padre? Porque nós, seres humanos, trazemos a marca da eternidade. Somos extensão de Deus. Todo ser humano, gente, todo ser humano é bom. As escolhas que o ser humano vai fazendo ao longo da vida, que são escolhas erradas, que levam a consequências erradas. Mas ninguém nasce estragado, ninguém nasce podre, ninguém nasce com defeito. Deus cria tudo perfeito. E criou cada um de nós também perfeitos. Nós trazemos a marca da perfeição de Deus, porque somos continuação de Deus na existência, como seres humanos. Mas nós saímos das mãos de Deus. Nós saímos do coração de Deus. Portanto, nós, o ser humano, traz no seu DNA espiritual, vamos usar essa expressão, na sua genética espiritual, na sua genética humana, a presença eterna. A presença do eterno. A marca do eterno. A marca de Deus. Por isso que nós devemos entender que o outro não é meu inimigo, que o outro não é meu oponente, mas que o outro é extensão daquilo que muitas vezes eu não tenho. Entenda, e nós dizíamos isso hoje no programa, o amor verdadeiro é quando eu entendo que amar vai mais além e muito além daquilo que nós conhecemos. Amar de verdade pressupõe despojamento, renúncia, sair de si mesmo, deixar de lado tudo aquilo que você tem como instrumentos de defesa. É desarmar o coração, é desarmar na vida. Nós não podemos amar as pessoas a partir dos meus critérios, a partir daquilo que eu quero. Senão você vai amar aquilo que você construiu na sua cabeça, a imagem das pessoas que você construiu. E vai perder a oportunidade de amar aquilo que as pessoas são na verdade. Entenda, tem muita gente casada, atenção casais, marido casado com a imagem que criou da mulher, o marido que ela construiu na cabeça dela. E perde a oportunidade de amar o marido e a esposa que de fato Deus colocou na sua vida. Cria um filho, cria uma imagem de filha e perde a capacidade de amar a pessoa do jeito que ela é. Porque ela é a extensão do amor de Deus que você ainda não enxergou, que você ainda não conseguiu perceber. Então, por isso que Jesus está dizendo, olha, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? É fácil amar as pessoas que nós queremos amar. É fácil estar próximo das pessoas que nós queremos estar próximos. É fácil querer ao nosso lado pessoas que simpatizam com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acredito. E aí nós vamos formando guetos, grupos, onde dentro do meu clube, dentro do meu grupo, dentro do meu círculo social, eu só vou acolher as pessoas que pensam como eu penso. E a beleza da vida está na diferença. A beleza da vida está na diferença, na diversidade. Uma vida que não tem pluralidade, não tem diversidade, não tem o outro, não tem o diferente, é uma vida sem graça. Imagine amar um marido igual você, mulher. Seria terrível. Porque só ele é capaz de te suportar. E vice-versa. Não é? Imagine, amar a pessoa do jeito que você é. Seria a coisa mais chata da face da terra. Porque você não ia ter ninguém para amar, não ia ter ninguém para brigar, discutir, porque é igual você. Então, ou seja, por isso que Jesus está colocando no Evangelho, não é? Os fariseus são essas pessoas, eles buscavam, não é? Fariseus e tantos outros grupos sociais do tempo do Senhor Jesus, eles buscavam apenas pessoas que pensavam como eles.
E hoje, a exigência do pensamento faz com que eu e você deixe os nossos púlpitos, deixe os nossos palanques. Meu irmão, minha irmã, é preciso descer do palanque, é preciso descer do seu púlpito, é preciso descer do salto, para ir ao encontro daqueles e daquelas que pensam diferente de você, para ir ao encontro daquelas pessoas que são diferentes de você, para ir ao encontro daqueles que ninguém vai. Jesus foi ao encontro da prostituta, ninguém ia. Jesus desceu do palanque, foi ao encontro do doente, ninguém ia. Só que nós gostamos, né? De ficar no conforto, acomodados. Que você, diante dessa palavra, busque ser perfeito como o nosso Deus é perfeito. Ah, só Deus é perfeito. Não, você aprendeu hoje com o Padre Rodolfo na homilia, que nós trazemos a marca da perfeição. Então eu tenho que potencializar a perfeição que está dentro de mim e minimizar, enfraquecer, desnutrir aquilo que não é de Deus. Minar, para que aquilo que é de Deus possa florescer e crescer na sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.